Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vos convido nessa noite para que nós possamos estar juntos, para que a gente possa fazer esse trabalho maravilhoso, falando um pouquinho essa noite sobre o encontro de Chico Xavier com os extraterrestres. E em consequência disso tudo, para nós podermos falar desse encontro e que Chico Xavier vai nos trazer esse trabalho de muitos anos, de vários e vários livros que ele nos trouxe nesse estudo. E também de muito tempo que ele tem trazido para a gente essa mensagem desde 1935, que foi no livro que ele escreveu, A Carta de uma Morta, psicografado por ele, porém a mensagem foi da sua mãe, Maria João de Deus, em 1935. Vejam bem, gente, isso aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, de mensagens que ele nos trouxe. Vamos falar um pouquinho dos textos de Emmanuel, do Consolador, do Livro dos Médiuns, também desse livro. Boa noite, Cecília, boa noite, um beijo no coração de vocês. Pessoal aí que estuda com a gente. Pessoal, vem chamando os amigos, coloquem aí a mensagem para que todos possam participar junto com a gente. E nós estamos aqui esperando a todos para participar conosco da nossa vibração da noite e também para nós podermos fazer os nossos estudos dessa semana. Então, meu pessoal aí do Face, pessoal do Instagram, depois nós vamos colocar lá para o pessoal poder participar com a gente. E também o pessoal do YouTube, que nós estamos aqui tentando, ver se o YouTube abre pra gente a nossa conexão. E aí, gente, nós vamos pedir para todos vocês ir dando boa noite para nós falarmos um pouquinho desse tema, o contato de extraterrestres com o Chico e como foi essa história, como foi esse contato com ele. E de acordo com as histórias e assim os relatos de Geraldo Lemos. E também, pessoal, nós também temos que entender que Geraldo conta que existe, eles escreveram um livro com a Marlene, a grande escritora, médica espírita, e ela falou muito sobre isso, a transição planetária. E aí eles fizeram esse trabalho para que pudessem falar sobre essa transição planetária e sobre esse modo de explanação e de estudo profundo para os irmãos que ali estavam e que precisavam entender um pouquinho desse tópico, ok? Maria Antonieta, um beijo, querida. Parabéns para vocês aí, viu? Muitos anos de vida, felicidade. Pessoal que está chegando, pessoal que tá aí com a gente, eu peço que vocês venham para cá para fazer a nossa oração da noite, para que nós possamos nos conectar com Jesus. Traz a sua água fluidificada para nós fazermos as orações dessa noite, para nós começarmos a falar um pouquinho sobre isso. Então, meus amigos, nós vamos iniciar a nossa transmissão
e vamos iniciar o nosso trabalho dessa noite. Janete, pessoal de Cássia, de Minas Gerais, pessoal da Bahia, pessoal da Europa, nossos primos, a família a nossa família grega, um beijo no coração, pessoal de Portugal, do Japão, enfim, a todos os nossos irmãos interplanetários que estão conosco aí. Claudinha, um beijo, seja bem-vinda, querida. Que vocês possam estar comigo essa noite para fazermos um estudo breve. É breve, gente, porque tem muita coisa para falar. Para vocês terem ideia, o programa Pinga Fogo de 1971 traz grandes mensagens de Chico, de Dr. Bezerra de Menezes falando sobre a medicina, falando sobre coração, sobre transplante. Gente, é maravilhoso. Eu super indico, né, Carol? Um beijo, pessoal de Orlândia. Parabéns, Carol. Espero que você esteja bem, tenha passado bem, já esteja melhor de saúde. Gente, coloquem o nome das famílias. Nós vamos fazer a nossa oração da noite, a vibração, para que nós possamos nos conectar com os lares, com aquelas pessoas que estão necessitadas, com os enfermos. Pedimos a nossa mentora espiritual, Irmã Sheila, Dr. Fritz, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Hans. Pedimos a toda a equipe espiritual, Dr. André Luiz, que esteja conosco nesse momento, a equipe de Jesus Cristo, de Chico Xavier, nosso irmão maior, nossa Mãe Maria, a falange de Mãe Maria, que acalente os corações daqueles que perderam seus entes queridos, que estão se despedindo momentaneamente, porque a morte não existe, sabemos disso, mas para que possamos acalentar o coração, darmos força às famílias, darmos forças àqueles que estão necessitados de luz, de amor, de esperança, de fé, de um ensinamento de Cristo. E nesse momento, que nós sejamos um instrumento de sabedoria, de conhecimento, que a nossa palestrante dessa noite esteja abençoada, seja guiada em suas palavras, para que essa mensagem seja colocada no coração dos nossos irmãos, e para que todos os nossos internautas, os nossos irmãos que vão assistir depois, recebam a luz interplanetária de Cristo, nosso Deus Pai e Mãe, dos nossos mentores espirituais, anjos da guarda, os arcanjos e anjos do céu, das hostes celestes, de todos os protetores, que estejam conosco nesse momento, abençoando o nosso trabalho dessa noite, e vamos abrir com a oração que Cristo nos ensinou, abençoando a todos que entrarem, a todos que estiverem emergindo na luz, que estiverem propagando a luz, que essa egrégora de luz e proteção esteja sempre dentro de nós, no nosso coração e na nossa alma, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre, hoje e sempre, Senhor. Assim o é. Amém. Assim seja. Meus queridos Marcos, seja bem-vindo. Claudinha, amém. Que toda a sua família, os seus familiares sejam abençoados em nome de Jesus. E que vocês estejam aí conosco. Que todos estejam juntos abençoados para esse momento de luz, para esse momento de paz, de verdadeiro amor,
para que nós possamos estar juntos nessa noite maravilhosa e especial. Queridos, nós vamos entendendo que quando Chico Xavier nos traz esse momento e essa mensagem, né, Claudinha? Um beijo, querida. Nós vamos entendendo que ele afirma que nós vamos compreender que tudo isso faz parte de uma família universal e que nós não somos o único, que nós não estamos aqui sozinhos, não somos o único planeta criado por Deus. Não é, Iveta? Um beijo, querida. Então, gente, nós, como seres espirituais, como seres de luz e de grande energia, temos que nos conectar com esse momento agora, dessa transição planetária, porque ele vai nos trazendo essas informações e essa data que ele traz os relatos de acordo com o programa Pinga Fogo, que foi em 1971, vocês vejam que faz muitos anos, foi o outro século. E aí ele nos traz essa declaração, nos explicando que pela primeira vez essa personalidade que é Chico Xavier vem nos trazer a público essas informações. Meus queridos, para vocês entenderem a magnitude desse espírito, Chico Xavier viveu 75 anos para a doutrina espírita. E ele escreveu, psicografado e publicado, fora as 10.000 cartas que não foram publicadas, ele escreveu 525 livros publicados, mais de 50 milhões de exemplares dos livros dele vendidos no mundo inteiro, e hoje é vendido aos milhares. Seria o primeiro escritor mais famoso do Brasil em todas as épocas, se ele, né, fosse reconhecido como obras, né, pessoais e obras intelectuais escritas por ele. Porém, ele nunca negou que os livros eram escritos pelos espíritos, que os livros por ele eram apenas psicografados. Então, Chico, nessa sua grandiosidade, ele nos traz, falando nesse momento, sobre esse relato e também o documentário sobre a transição planetária, né? Que nos traz a nossa querida doutora Marlene, dona Marlene Nobre, junto com o Geraldinho Lemos, vem nos explicar que existe vidas em outros planetas e vem nos relatar, diante da mensagem de sua mãe, Maria João de Deus, pelo livro A Carta de uma Morta, em 1935, que ela, ao chegar no plano espiritual, que ela desencarnou em 1915, ela pediu para que fosse levada para outros planetas, assim como Júpiter, assim como Saturno, assim como Marte. E ela foi levada. E depois disso, Dona Maria João de Deus trouxe para o teu filho, que já psicografava, esse livro maravilhoso, escrito por Chico Xavier,
e ditado de acordo com a edição e a monitoria de Emmanuel. Então, quando a gente fala sobre isso, aqui em casa principalmente, gente, meu filho fala, eu não acredito nisso. Então eu falo assim, então discute com o Chico, discute com o Emmanuel, que esse livro está escrito desde 1985. Sem contar o livro dos médiuns, que está escrito desde 1955, 57, meados de 1960. E também o Consolador, que foi escrito também por Chico, psicografado por Emmanuel. E também A Caminho da Luz, que Emmanuel também traz várias denotações sobre essa vida em outro sistema solar, em outros planetas, que é Marte, Vênus, que já é um planeta regenerado. Meus queridos, entendam que Jesus já trouxe no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Então, não turbe o vosso coração. Não se preocupe onde vai morar depois da morte, ou depois do desencarne, ou quando nós formos para o planeta, para o plano espiritual. Porque lá já está programado pela nossa frequência, de acordo com a nossa vida, da nossa existência aqui, para onde nós vamos. Para onde é devido o nosso lar espiritual. Assim como tem a colônia Nosso Lar. Quem aqui já viu o filme Nosso Lar? Né, Roseli? Um beijo, querida. Seja bem-vinda. Então, gente, para quem não conhece um plano espiritual que está aqui no umbral, acima da nossa crosta terrestre, que é o nosso lar, a colônia Aurora, tem outras colônias também. Tem várias colônias, nós vamos fazer um estudo sobre isso. Vou colocar aqui para vocês outras colônias, outros nomes, e nós vamos estudar outros planos, outras dimensões que falam muito sobre isso, né, Thaisa? Beijo, querida, seja bem-vinda. Gente, vão colocando aqui para mim de onde vocês estão falando. Coloca o nome das famílias que vocês querem oração, porque a espiritualidade vai estar fazendo trabalho com vocês, vai estar fazendo um trabalho de oração, assim que vocês vão colocando o nome. E também, depois que vocês terminarem a live, que vocês quiserem, assine o nosso canal, dê o like, deixa o like para que o YouTube, para que o Face possa dar força para nosso canal e colocar para outras pessoas assistirem. Porque assim que os likes, comentários, assim que o pessoal vai compartilhando, eles vão percebendo que isso é um estudo que vocês gostaram, que vocês dão importância, que toda semana nós estamos aqui com um vídeo ou com um estudo novo. Ok, meus amores? Então, beijo no coração de vocês. Isso, Claudinha. O Nosso Lar, ele é magnífico. Nós temos o livro. Nós vamos agora, depois que acabarmos o estudo do livro segundo o Espiritismo, no Centro Espírita do Além, vocês vão falar que Emmanuel traz aqui uma metáfora para nós entendermos o que é um outro planeta no nosso sistema solar, na nossa Via Láctea. Então ele compara o nosso sistema solar como um prédio. Então Marte, Vênus, Saturno, outros planetas, Júpiter, é como se fosse o apartamento da nossa casa. Nós vamos vendo ali todo o sistema solar. E aquele prédio é o próprio planeta.
E os nossos apartamentos, nossas casinhas, são seres que vivem ali. Então não tem como a gente dizer assim, gente, isso não existe. Não existe vida em outros planetas, gente. E isso já foi confirmado pela NASA. Já encontraram água na Lua. Já encontraram água. E aí, tudo isso vai trazendo explicações para quem quiser ler o livro da Maria João de Deus, psicografado por Chico Xavier. Tem no YouTube. Está passando também no grupo. Eu vou colocar o grupo para vocês aqui do centro. Vou colocar no meu status para vocês seguirem o livro audiobook. O audiobook é falando sobre o livro Cartas de uma Morta. E de vários outros livros que aqui, espíritas, eles têm esse trabalho há 2000 anos, o Consolador, todos esses livros que nós vamos estudar, o Nosso Lar. Então, meus queridos, Josi, boa noite, amor, seja bem-vinda, querida. Então, meus queridos, existem outros planetas menores? Existe. Que o nosso, que é o planeta Terra, existe. Como existe muito outros maiores. Então, eu vou te dar um exemplo. Nosso planeta Terra, vamos partir do nosso planeta, para nós entendermos. Nosso planeta Terra está plano de prova e expiação. Aqui está o nosso sistema solar, nossa galáxia, certo? Depois tem, vamos colocar um exemplo, Saturno e Netuno e Urano, como planeta ditosos, planeta felizes. São planetas que já estão acima da regeneração. Já está em outro orbe, já está em outra dimensão. Porém, são planetas irmãos. Nós todos somos irmãos, gente. Mas e os extraterrestres? Ora, bolas. Se nós somos irmãos de Marte, de Urano, de Netuno, eles são extraterrestres, porque é fora da Terra. Jesus. O que vocês acham? Jesus veio de onde? Segundo o Evangelho, segundo livros que trouxe assim, grandes estudos sobre Jesus e Mãe Maria, diz que Jesus, um espírito muito evoluído que veio de Sírios. Então, se Jesus veio de Sírios, ele é extraterrestre. Mãe Maria, extraterrestre. Dr. Bezerra de Menezes, veio de Capela, veio de outros planetas. Nosso amigo Geraldo Lemos, Geraldinho, conta que numa bela noite, diz que Chico virou para ele lá conversando, né, de madrugada, porque diz que Chico dormia muito, muito de madrugada, de 4 horas da manhã, depois de ter psicografado 10 a 12 cartas na noite. E ele não parava, era uma atrás da outra. E ele psicografou mais de 10.000 cartas. Está aí, para quem quiser ver. O pessoal fala em todos os vídeos que eu li, que eu estudei, sobre o documentário Data Limite. Eles também falavam. O Geraldinho Lemos foi entrevistado várias vezes. Foi até entrevistado aqui pelo Carlos, nosso amigo de Franca, do Rádio Idefran. Então tá aqui também no YouTube, Rádio Idefran, entrevista com o Geraldo Lemos, e ele fala sobre isso. Então nesse dia, eles estavam conversando, e de madrugada, o Chico Xavier, sentado lá no quintal da sua casa à noite, olhou pra ele e falou assim: tá vendo, Geraldinho, aquela luz lá em cima, aquela luzinha que pisca, é o Júpiter, é o planeta Júpiter. Eu vim de lá. E ele disse: tá aí, gente.
a vida extraterrestre para Chico Xavier. E de acordo com Geraldo Lemos. E ele vem trazendo, né, Cláudia? Um beijo, querida. Um beijo, pessoal de Cássia. Então, gente, ele veio trazendo para nós essa informação para que nós pudéssemos estudar. Então, quando a gente fala assim, então, Chico relata num desses estudos que não será em 2012, está lá, na data limite. Porque antigamente, quando a gente falava do fim do mundo em 2012, de acordo com o calendário maia, eu também falei essa besteira. Que o mundo ia acabar, que não sei o que ia acabar e que ia ter uma grande transformação. E de repente, aquilo não aconteceu. Mas aconteceu o fim de uma era e programado para uma nova era, para que nós estejamos preparados para um novo plano, para um plano de regeneração, que estaria ali acontecendo o início de uma transição planetária. Por que a transição planetária? Para que nós estivéssemos preparados para passarmos para o plano de regeneração. Iria iniciar ali. Só que Chico já vinha explicando no Pinga Fogo que isso começou desde 1969. A partir do momento que o homem pisou na Lua. Gente, tá tudo lá. É um vídeo maravilhoso. E depois de 1969, seria a primeira vez que o homem pisasse na Lua, ele iria ter ali 50 anos para frente para se preparar para essa nova era. Mas então, e aí, o que ia acontecer nessa nova era? Está acontecendo. É a nossa transição planetária. Então, mas e depois desses 50 anos? Aí ele disse que era a data limite, que era 2019. Porém, não era também 2019 que o mundo iria acabar. 2019, nós iríamos ter um momento para que tudo isso acontecesse para a nossa transição planetária, se não houvesse guerra, se não houvesse a Terceira Guerra Mundial, se nós pudéssemos viver como irmãos, respeitando, amando, tolerando a presença de um com o outro. Lembra? Lembra que ele coloca isso, que ele fala sobre isso pra gente? A bem da paz, gente, de acordo com o Chico Xavier. Então, meus queridos, o que ele nos explica além de tudo isso? Que Jesus fez uma reunião nesse grande momento de transformação para que a Terra tivesse oportunidade de chegar nessa evolução, de chegar nessa transição planetária. Já que não houve a guerra e não haverá, a não ser essa guerra que ainda existe em nós e que nós alimentamos isso. Assista no YouTube. Estamos vivenciando a guerra. Assista no YouTube, tem lá o nosso vídeo da semana passada. E também, assista também, gente, que eu coloquei lá para nós uma mensagem de Chico Xavier falando sobre a guerra, falando sobre a paz, que vamos vibrar a paz. Não é, Rafa? Porque essa transformação, gente, ocorre dentro de nós. Não é fora de nós, é dentro. Nós temos que fazer um retorno para dentro, para o nosso interno, ok? Por isso que a gente fala, volte para casa, volte para o seu templo, faça meditação nesses tempos difíceis, faça oração, orai e vigiai, tenha cuidado com as palavras, com os pensamentos, com as atitudes, porque agora nós estamos em era de separação,
do joio e do trigo. Estamos em era de causa e efeito. Aquilo que você plantar, você colherá, obrigatoriamente. Lembre-se bem, meus queridos amados. Catinha, um beijo, amor. Coloca no grupo aí pra mim, Catinha, nosso vídeo. Gente, lembre-se bem, nós estamos aqui sendo preparados para a nova era, para o plano de regeneração. Segundo Chico Xavier, na data limite, no Pinga Fogo, e segundo Emmanuel também, porque Emmanuel também ditou isso na época, depois de 2019, iria sendo contado anos após, e esse contato com os extraterrestres está muito próximo. Não foi dado ainda se será hoje ou daqui 10 anos. Essa data ainda está sendo programada apenas pelo Pai. Só Ele que dará o momento certo. Só Deus, nosso Pai e Mãe, Criador dos céus e da terra, que determina o tempo desse contato com os nossos irmãos maiores. Porque o véu está derrubado. Né, Adriana? Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, meus queridos, meados de 2057, assim como diz a doutora também Mônica Medeiros, muitos ufologistas, muitas pessoas que estudam os encontros de extraterrestres, eles falam que meados de 2057, quando nós iniciarmos todo esse projeto de Cristo, que é o governador da Terra, que é o nosso governador planetário, junto com Ismael, que é o nosso protetor do Brasil. Então, gente, no Pinga Fogo, eu quero colocar aqui para vocês, rapidinho, tá? Porque a gente não pode demorar muito, porque o tempo tá corrido. Os jornalistas perguntaram para Chico que forma teriam seres de outros planetas. Aí Chico respondeu: olha, eu tenho visto que as criaturas humanas desencarnados, eles vêm carregando fenômenos semelhantes àqueles que presidem a vida em nosso corpo físico. E também, Allan Kardec, no livro dos médiuns, fala sobre várias diversidades de formas em outros planetas. Várias formas diferentes. E Emmanuel, no livro Consolador, ele afirma que não podemos esperar em outros planetas formas iguais. Ou seja, afirmando isso que está no livro dos médiuns, que outros planetas poderão e existem formas diferentes dos humanos. Então, na Carta de uma Morta, em 1935, a mãe de Chico Xavier passa para ele o segundo livro que ele fez. A Maria João de Deus disse que visitou Marte e que hoje a NASA já comprova água no subsolo de Marte. E eles dizem que é mais ou menos como um gelo, porque ela está incrustada no subsolo de Marte. E ela descreve essa civilização, que é uma civilização mais adiantada que nós, que eles já estão num planeta regenerado. E é assim que os nossos cientistas, né, o pessoal da NASA, traz essas informações para nós. Tem que Elon Musk, tá aí na internet para todo mundo ver, que ele vem falando que quer habitar Marte. Porém, eles ainda não sabem, porque não tem tecnologia suficiente para descobrir que existe vida em Marte. Mas, assim que for descoberta, assim dos irmãos de Marte com a Terra. Porque estava no planejamento tudo isso.
Porém, os nossos irmãos marcianos não entraram em guerra como nós. E nós, como somos ainda prova e expiação, como somos ainda governados pelo mal, direcionados, desvirtuados ainda pelas sombras, nós entramos em guerra. Então nós não tivemos ainda a oportunidade e a liberação para estarmos juntos com os nossos irmãos marcianos e nem com os outros planetas. Então, gente, ela descreve também que Saturno é muito diferente de nós, que é uma civilização de mundos felizes e que são mais evoluídos também. E que existe outro planeta que era composto de 3 estrelas. Uma estrela mais amarelada, como a nossa, né, como o nosso Sol. Uma outra de cor azulada, uma estrela média, de tamanho médio. E uma outra menor, de uma cor mais rosada. E que os mares lá têm uma coloração rosácea. E que o chão desse planeta tinha uma cor de gelo. E as construções são belíssimas. E hoje, em 2004, no século 21, o telescópio já de Hubble identifica esse planeta no sistema solar. Gente, tá tudo aí na internet. Quem quiser pesquisar, está escrito aí. Já tem esse telescópio já mostrando para nós. Então, para a Maria João de Deus, ela relata que existe essa vida grandiosa no universo. E essa vida não se resume no túmulo. E que nós também não viemos somente daqui da Terra. Porque nós viemos de outras estrelas. Nós viemos de Capela. Outros vieram da estrela de Aldebaran. Viemos de vários outros sistemas. Nessa mensagem desse livro, que ela vem trazer essa mensagem para as pessoas que estão sofrendo, visando uma amplitude de esperança, de fé, de benevolência, para entendermos que para viver num mundo de regeneração, nós temos que estar vivendo uma situação de igualdade, de fraternidade, de solidariedade com os nossos irmãos. Porque senão, gente, não vai ser mostrado para nós seres de planetas mais regenerados, de planetas ditosos, de planetas felizes. Porque nós ainda somos muito hostis. Nós ainda somos muito bélicos, nós queremos guerrear com as pessoas. Nós queremos guerrear com outros seres. E essas mensagens vêm sendo trazidas pela mídia como encontro de extraterrestres, de OVNIs, de outros seres, que seria maléfico para nós. Então não é muito por aí, gente. Cuidado com o que a gente esteja estudando, cuidado com as informações. Existem seres maléficos? Sim, porém eles estão sendo levados para outros planetas. E aqui Geraldinho fala também, depois nós vamos continuar esse estudo, porque é um estudo maravilhoso. E a gente não tem muito tempo, que o nosso horário já está finalizando. Nós vamos falar também de outros planetas prisões, que esses seres maléficos, seres obscuros, seres malignos serão levados para lá. Então vamos aqui deixar com vocês, para que vocês possam pesquisar, colocar aí para vocês como referência bibliográfica o livro de Transição Planetária de Marlene Nobre e Geraldo Lemos. Tem no YouTube. Aliás, tem 3 horas ele fazendo uma reportagem com ela. Eu assisti, é magnífica. Tem o livro do Consolador, psicografado por Chico. Questões
informações trazidas por Emmanuel, o seu grande mentor espiritual. Naquele momento, ele trouxe essas mensagens para Chico, para que ficasse ali gravado para o homem conhecer a magnitude de mundos superiores que existe na nossa orbe, na nossa galáxia. Gente, existem 100 trilhões de estrelas. Existem várias e vários milhões de galáxias. A nossa é apenas uma pequenininha. Esses dias meu menino estava mostrando o tamanho do nosso planeta na galáxia. Você tá vendo aqui, gente, ó? É um ponto. É um ponto. Ó, tá vendo aqui? A nossa galáxia é esse pontinho. No universo, na orbe universal. Então, gente, essa orbe terrestre é um pontinho. É um pontinho, um pinguinho. Na imensidão que existe no plano universal de Deus. Que existe nesse mundão do meu Pai. Então, como ele nos disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. E aí também depois tem a carta de uma morta. Maria João de Deus, psicografada por Chico Xavier. A Caminho da Luz, também sobre Emmanuel. A Caminho da Luz, psicografado por Emmanuel. Exilados de Capela. Gente, lembra quando eles falavam que nós somos exilados de Capela e que nós viemos de lá porque somos exilados por sermos espíritos rebeldes? É isso aí. Vocês têm ideia de quanto tempo o Capela está do nossa órbita terrestre? 40 anos luz. É a velocidade da luz. Então, Capela, para sabermos aonde está a Capela da Terra, nós colocamos assim, 40 anos luz, 40 anos. Para chegarmos em Capela, nós vamos demorar 40 anos luz. E aí, gente, ó, é bilhões de anos. E também, para lembrarmos desses livros que a gente trouxe aqui, lembramos também Domínios da Mediunidade, que também fala sobre esses relatos de espíritos que viveram em outros planetas. Ok, meus amigos? Então, nós vamos trazendo agora a nossa despedida para a nossa nova semana. Desejo a vocês uma grandiosa noite, que vocês tenham assim, um excelente descanso. Ouça essa live novamente, volte ela para vocês entenderem. Rose, um beijo para você, querida. Um beijo para vocês. Uma maravilhosa semana. Que vocês estudem, que vocês coloquem aí esse livro para vocês poderem estudar. Quem quiser emprestado, eu tenho esse livro. Se vocês quiserem emprestado, eu empresto para que nós possamos estudar juntos. Semana que vem, nós vamos falar um pouquinho mais da data limite de Chico Xavier. E vamos falar dessa data, vamos falar desse tempo de planeta de regeneração. Vamos falar de o que é necessário para nós entrarmos nesse planeta. E isso tudo, gente, nós vamos trazer com muito carinho para vocês, para a gente começar a entender o que é essa transição planetária, para que essa transição planetária, por que o nosso planeta está tendo tantas mudanças, tantas transformações, por que será? Então nós vamos chegar semana que vem para nós fazermos a nossa próxima live. Gratidão imensa, boa noite a todos. Que Deus, no amor e a paz de Cristo seja com todos vocês. Amém. Beijo no seu coração.